Déficit calórico e emagrecimento. Como conseguir entrar em um déficit calórico para emagrecer? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Julia Bergman, sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como entrar em déficit calórico. O déficit calórico é o que tu precisa para que consiga realmente emagrecer. Então, sem déficit calórico, a gente não consegue utilizar a gordura como fonte de energia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês para que fique mais claro de entender. Então, por exemplo, eu, Júlia, tenho uma necessidade de 2.000 calorias. Para que eu consiga emagrecer, eu preciso comer menos do que 2.000 calorias. Se eu comer 1.800, 1.600, eu vou ter um déficit calórico de 1.800, 200 calorias. Se eu comer 1.600, eu vou ter um déficit calórico de 400 calorias. Agora, se eu como 2.000 calorias, eu não vou nem perder e nem ganhar, porque eu estou comendo a mesma necessidade. Agora, se eu como 2.400 ou 2.600 calorias por dia, eu vou ter um superávit calórico. O que isso significa? Eu vou comer além do que a minha necessidade. Então, isso vai influenciar no meu ganho de peso no longo prazo. Para a gente ganhar 1 kg de gordura, tu precisa comer 7.700 calorias a mais do que a tua necessidade. Então, fazendo um cálculo aqui, 7.700 calorias em 30 dias, tu vai estar precisando ter um superávit calórico de 300 calorias para que tu ganhe 1 kg de gordura. Então, também, quando a gente vê ali que, em um final de semana ganhei 2, 3 quilos, isso dificilmente acontece. O que acontece é que a gente tem um acúmulo de glicogênio muscular, o intestino não funcionou tão bem, tu tá inchada, vários outros sinais que não é necessariamente apenas a gordura. Porque, como eu falei, tu precisa comer 7.700 calorias a mais da tua necessidade para que tu entre ali em um ganho de peso também. Só que da mesma forma, para que tu consiga emagrecer, tu teria que ter esse déficit de 300 calorias pelo menos nos 30 dias. Então, só para que vocês entendam o que é o déficit calórico ou não. Mas ninguém aqui precisa estar calculando qual que é a tua necessidade, porque tem sim como a gente entrar em déficit calórico sem precisar calcular tudo, pesar todos os alimentos, calcular todas as calorias do que tá comendo, até porque isso não é saudável mentalmente falando, fica insustentável tu ter que pesar tudo, ficar a louca da tabela nutricional, ficar ali olhando calorias de tudo. Isso não traz uma relação legal com a comida. Tu consegue manter isso muitas vezes ali por uma semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, 2. Mais que isso, gente, fica já muito difícil. E a chance de tu ter um rebote ou desistir é infinitamente maior. Então eu vou falar aqui para vocês algumas estratégias para entrar em déficit calórico sem precisar virar refém da balança ou das calorias. Então o primeiro ponto é com que vocês controlem o final de semana. Então o final de semana muitas vezes realmente pode estar compensando a tua semana, porque tu tem um déficit calórico durante a semana, só que chega no final de semana tu compensa esse teu déficit calórico. Eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês, essa imagem aqui, onde vocês conseguem analisar o quanto que o final de semana pode estar influenciando na tua semana. Às vezes a gente começa na sexta-feira, para no domingo e esse déficit calórico não acontece. Então, priorizar as refeições do final de semana, controlando as quantidades, isso é fundamental. Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito da regra do 80-20, onde 80% da tua alimentação está dentro de uma alimentação equilibrada com 20% de saída. Então, 2 refeições no teu final de semana, no máximo 3, para que também não compense essa tua semana e tu não fique ou normocalórico, ou seja, não tendo nenhum déficit, nenhum superávit, ou até mesmo comendo além do que a tua necessidade. Então, o final de semana é um ponto de alerta se tu deseja estar em déficit calórico. O segundo ponto é dosar os extras da alimentação. Então, muitas vezes, tu tá até se alimentando de uma forma saudável, comendo legumes, comendo frutas, mas o modo de preparo não tá sendo tão leve assim. Então, muitas vezes, tu exagera nas gorduras, na manteiga, no azeite, na banha de porco, no óleo de coco, ou até mesmo em outros tipos de adição, né, de açúcar, muitas vezes. Toma ali um chá, mas sempre coloca açúcar, toma um café, sempre com muito açúcar, come muitos alimentos fits, diet, que tem ali açúcares disfarçados ali dentro. Então, é muito importante estar controlando esse excesso de gorduras e de açúcar na alimentação. Então, essa quantidade, né,
porcionar, reduzindo essa quantidade, isso faz bastante diferença. Até mesmo nos extras que a gente coloca de queijo, que é um alimento mais gorduroso, ou então às vezes de um molho de salada, então faz ali uma salada lotada de molho, que tem mais molho do que salada. São pontos que é importante a gente controlar. Não é que não pode comer queijo, nem não pode comer o molho de salada, mas a quantidade dele é importante. Sempre dosar para não exagerar. Tanto da gordura, do azeite de oliva, são super saudáveis, mas é bem importante dosar a quantidade. O terceiro ponto é beber as refeições. Então entra ali um pouco no sentido que eu falei sobre o café adoçado, os sucos, os chás adoçados. Então muitas vezes tu tá comendo certinho, só que tu bebe ali sempre chá adoçado ou então café com leite, açúcar, bebe ali também às vezes refrigerante, outros alimentos que tu nem percebe porque a bebida a gente não tem ali exatamente uma saciedade, né? A gente bebeu, tem ali uma energia momentânea, mas tu precisa comer, mastigar o alimento. Então muitas vezes a gente engana o nosso déficit calórico com a bebida, porque na verdade a bebida pesa, por mais que seja ali um suco natural, tem calorias, tem nutrientes ali dentro. Então dosar a quantidade dessas bebidas também é bem importante, tá? Não exagerar na água de coco, né? O que não tem valor calórico nenhum? É água, né? Então a base da bebida do nosso dia a dia tem que ser água. Ah, Júlia, mas eu gosto de café sem açúcar, sem leite, chá também. Só que, querendo ou não, são substâncias que fazem algum efeito no nosso organismo também, né? O excesso de café tem muita cafeína, pode deixar mais ansiosa, alterar a função gástrica. O excesso de chás também, dependendo do tipo de chá, também pode trazer algum prejuízo quando em excesso. Então tudo a gente tem que ter essa moderação. Não gosto de indicar mais de 3 chás no dia ou 3 xícaras de café para que realmente tenha esse equilíbrio, né? Não tenha realmente nada em excesso. Um outro ponto, já falando sobre a parte de bebida, entra aí a bebida alcoólica também, que é uma caloria vazia. Ah, Júlia, mas eu tomo gin quando eu tomo. Claro, né? A gente usando ali um gin com uma água com gás e limão espremido, uma bebida, um chá, enfim, uma bebida que não tem um valor calórico tão alto. É claro que dentro das bebidas, talvez seja ali, aqui entre as bebidas, talvez seja que tem menor valor calórico. Algumas cervejas ali com low carb, né, com baixo teor de carboidratos, também acabam tendo valor calórico menor, uma quantidade menor de carboidratos. Mas o ponto é que bebida alcoólica, gente, aumenta mais a nossa fome, principalmente por carboidrato, porque o álcool ele gera uma hipoglicemia. E também o álcool muitas vezes faz com que a gente fique mais permissível, né? Então tenha mais vontade ali de exagerar nas quantidades, mais vontade de doce, como eu falei, de carboidrato, e não sacia, muito pelo contrário, aumenta a fome. Então dosar a quantidade do álcool, isso é um ponto muito importante, porque mesmo sendo gin, ainda assim tem valor calórico e, como eu falei pra vocês, é uma caloria vazia, que não nutre, não sacia e vai fazer com que tu queira comer mais também. Então dosar a quantidade de bebida alcoólica também é bem importante. Além disso, estar mais ativa. Atividade física não emagrece. Esse é um ponto muito importante de vocês entenderem. Porque não adianta tu malhar e perder ali 400 calorias no treino se o que tu come, vamos supor que a tua necessidade de 2.000 calorias, como eu usei de exemplo, mas tu come 3.000 calorias. Não adianta tu ter um déficit de 400 no treino. Tu ainda assim não tá em déficit calórico. Então, o treino, o que ele faz? Ele otimiza esse déficit calórico. Então, se tu precisa ter um déficit de 300 calorias, com o treino, tu já tem essas 300. Então, são poucas ali com alimentação, né? Dosando a alimentação, comendo muitas vezes 2.000, tu já consegue atingir apenas com treino. Ou seja, o treino, ele potencializa mais os teus resultados. Além disso, é ótimo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Querendo ou não, o treino puxa muito bem a alimentação. Então, todos esses pontos são muito importantes também, tá? Então, por isso que o treino, ele colabora nessa parte do déficit calórico. E um outro ponto que muitas vezes faz com que tu não esteja em déficit calórico são as beliscadas durante o dia, que muitas vezes a gente não considera como uma refeição. Então, sabe aquele chocolatinho que vem ali do lado do teu cafezinho? Sabe, às vezes, aquela bolachinha que tu só belisca pra tirar um pouquinho da tua fome? Tudo isso a gente vai somando ao longo do dia e muitas vezes faz com que tu não esteja nesse déficit calórico. Então, analisar, né, balas, chicletes adoçado, essas bolachinhas, biscoitos, os chocolatinhos, tudo isso somando muitas vezes pode sim estar extrapolando nesse valor calórico. Então, cuidar das beliscadas também é um ponto bem importante. Além disso, esse doce, né, pós-refeição, muitas pessoas têm esse hábito, então segue bem certinho a alimentação, mas daí sempre gosta de uma sobremesa maior ali depois do almoço,
e depois do jantar. E muitas vezes isso também pode estar prejudicando o teu déficit calórico se tu não dosar tanto as quantidades do teu dia pela alimentação. Então tudo isso é muito importante a gente controlar também, né? Todos os extras que a gente coloca, seja do suco, seja das gorduras, seja do açúcar, então todos esses pontos vão ser muito importantes. Um outro passo muito importante pensando em déficit calórico é o respeito sobre as quantidades. Então, eu comer 2 colheres de arroz é totalmente diferente de eu comer 6. Eu comer uma fileira de chocolate é diferente de eu comer uma barra. Então, a quantidade muda totalmente o teu déficit calórico. Então, por isso que comendo devagar, mastigando com calma, fazendo pausas na refeição, vai aumentar muito mais a tua percepção sobre saciedade. Então, respeitar a tua saciedade, que não é estar cheia, não é estar estufada, não é estar passando mal, é estar bem para esperar numa próxima refeição. Esse é um ponto muito importante também para que tu consiga dosar. Então, essa parte da quantidade, se eu fosse falar qual é a dica mais importante, essa com certeza é a estratégia mais importante. Isso do comer consciente, fracionar as refeições durante o teu dia para minimizar essa fome em exagero, que é o que faz muitas vezes com que a gente extrapole nas quantidades, isso é fundamental também no processo de emagrecimento e no déficit calórico. E por último, mas não menos importante, excesso de receitas fit e de produtos industrializados, mesmo que fit, muitas vezes tem um alto valor calórico, às vezes tem bastante gordura, bastante também outros tipos de aditivos químicos, enfim, que querendo ou não, muitas vezes não são tão interessantes, às vezes nem são tão fits assim. Então, não é porque é saudável que tá tudo liberado, né? Que a gente precisa comer mais ou pode comer mais só porque é saudável. Tudo é importante a gente dosar a quantidade. Não esqueçam de sempre ler a lista de ingredientes também dos produtos industrializados, porque, como eu falei, tem muito falso saudável. Então, tudo isso é bem importante a gente dosar para que consiga emagrecer entrando em déficit calórico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que diariamente eu dou dicas em relação ao emagrecimento e ao estilo de vida saudável, @JuliaBenutri, de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo também. Se gostou, comenta, deixa um comentário, que eu adoro também ver os comentários de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.